Vamos conversar agora com o doutor Eduardo Leite, que eu tenho certeza que ele tem uma análise muito assertiva a respeito de tudo que está acontecendo nesse momento no Brasil. Bom dia. Como está? Tudo bem? Bom dia. Para nós, pelo menos, né? É, pra gente tá bom. Acho que para eles também, né? Para os 12 mensaleiros que conseguiram aí o recurso, eles com certeza estão aí felizes ainda comemorando essa vitória em cima do povo, a gente pode dizer assim. Deve ter comemorado com uísque de 20 e poucos anos, né? Eu acho que alguém deve ter comido pizza ontem só para tirar um sarro, do jeito que são cínicos. Olha, eu vou falar para você, eu não sei nem por onde começar. É difícil, né, doutor Eduardo? É o tipo de coisa que a gente estava torcendo para que não acontecesse. É como se a gente tivesse sido derrotado hoje. É essa a sensação que eu tenho. É o recomeço. O recomeço, eu diria que não é o fim. Achávamos que seria realmente o fim, mas infelizmente a única forma que eu tenho como classificar esse voto do ministro Celso de Mello, para mim foi um voto vergonhoso. Também. Eu acho que jogou, aliás, não só eu, mas o próprio ministro Marco Aurélio também já disse hoje na Jovem Pan que realmente o Supremo Tribunal perdeu muito, perdeu a sua credibilidade, perdeu a oportunidade de efetivamente mostrar para o povo brasileiro que o Supremo é um organismo sério, independente, né? É um organismo com credibilidade, um organismo que efetivamente faz, que deveria ter feito justiça em nome de um povo todo. Eu fiquei com a sensação, imagino que muita gente também, de que a desconfiança de que essa história toda é um jogo de carta marcada é uma pura verdade. Se a gente tivesse tido esse voto contrário, não, realmente, são imparciais, está tudo certo, está tudo rolando da forma como tem que ser para que sejam condenados por um crime que está provado que eles cometeram. Aí não, aí de repente vem essa né, como se fosse um choque contra a nossa fé, se a gente pode dizer assim. E aí realmente parece que é um jogo de cartas marcadas e que de fato eles confiavam de que nada ia acontecer de muito grave desde o começo. Porque de passar, como a gente está falando, do regime fechado para o semiaberto, fica brando demais perto de tudo que eles fizeram. Regiane, a leitura que eu faço, se todas as pessoas que cometessem crimes tivessem o mesmo tipo de justiça que essas pessoas tiveram, que os mensaleiros tiveram... Ninguém ia para cadeia. Obviamente, não, já vai uma pequena parcela, mas essa pequena parcela que vai para a cadeia, de fato, são pessoas desprovidas de qualquer condição financeira, social e daí por diante. O que eu vejo é que com o voto do Celso de Mello, e não é aquela coisa, eu aderi a um grupo de 5 outros votos, aderiu a 5 votos sob total suspeição, porque na verdade é óbvio, aqueles votos não foram votos de total independência. O voto do Teori, o voto do Barroso, o voto do Weber e o voto do Lewandowski e do voto daquele outro ministro, que entrou agora por último, eu esqueci o nome dele. Uma mulher, não, é o mais jovem, Tá. Então, esses 5 votos eram votos realmente que sempre criaram uma falsa expectativa de justiça, né? Justiça em nome do povo brasileiro. Então, eu posso dizer para você que com o voto do Celso de Mello, se sacramentou e se promoveu a impunidade no país. É a única forma que eu consigo definir. E esse negócio de chegar não, olha, agora vai reabrir o caso, só os 12... Não, na verdade, quando você reabre o caso, tem alguns juristas que estão dando informações, e talvez informações até equivocadas. Quando você reabre este caso com os embargos infringentes para 12 dos réus, proporcionando até a ele a oportunidade de serem absolvidos no crime de quadrilha, aqueles que foram condenados no crime de quadrilha poderão entrar com uma revisão criminal, também se utilizando da mesma absolvição. Então, ele é extensivo. Quando ocorre uma absolvição para um determinado grupo, essa absolvição pode ser estendida aos demais réus também. Então, não é que só vai ser julgado em relação àqueles 12 réus, né? Vai ser reaberto em relação àqueles 12 réus que poderão ser absolvidos na formação de quadrilha, que é o que eles pretendem. Na verdade, você abre uma possibilidade de revisão criminal. A revisão criminal
penal é depois que está sacramentado, tem o trânsito em julgado, não há mais recurso, aí existe a possibilidade de você rever, ou seja, um fato novo. Quando ocorre um fato novo, você pode entrar em juízo para poder rever aquela pena imposta. Então, se eles forem absolvidos, se esses 12 forem absolvidos, Dirceu e os demais forem absolvidos pela formação de quadrilha, isso pode ser extensivo aos demais também. Mas o que pode acontecer também é prescreverem alguns dos crimes, né, pelo tanto de tempo que o estudo já está sendo analisado e julgado. Então, vamos supor que, na melhor das hipóteses, eles votem para que não, as penas não sejam reduzidas. Mas existe, sim, a possibilidade deles cumprirem uma pena muito menor, justamente porque alguns crimes vão prescrever e eles não vão acabar não pagando por isso. O que ocorre com relação à questão da prescrição, a prescrição ela interrompe toda vez que há uma decisão. Então, a prescrição novamente foi interrompida. O que você tem é uma outra figura jurídica chamada a extinção da punibilidade, ou seja, o Estado não alcança o tempo necessário para punir, ele não tem tempo necessário para punir. O que é essa questão, essa figura jurídica? A extinção, ou seja, em que pese ele ter sido condenado, não há mais, o Estado não tem a capacidade de punição porque perdeu o prazo para punir. Se a gente julgar a base de um argumento como esse, tudo bem, está na lei, o que está na lei a gente tem que cumprir, mas não é um absurdo completo? O criminoso continua sendo criminoso, não importa se ele fez isso há 15, há 20 anos, há 30 anos, ele cometeu um crime. De qualquer forma, ele diferente de outros países, é óbvio, né? Diferente do Brasil. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a pessoa o caso pode ser reaberto 40, 50 anos depois. Entendeu? Ou seja, a não ser que ele tenha sido absolvido. Se ele foi absolvido pelo grande júri, aí não tem mais recurso. Acabou, morreu o assunto. Entendeu? Mas se não foi, se não teve julgamento, obviamente pode ser reaberto a qualquer... No Brasil, não. No Brasil, você tem... É o melhor amigo do criminoso. Então, quanto mais tempo passar, quanto mais... E o pior é que a gente tem uma série de recursos que podem entrar, como a gente está vendo aí nesse caso. Quanto mais recursos entram, mais tempo leva e, claro, que aí o tempo da prescrição chega mais próximo. Olha, lamentavelmente, nós chegamos a um resultado, já sabemos o que vai acontecer. Ou seja, não vai acontecer absolutamente nada. Eles não vão para a cadeia, né? Os demais provavelmente vão acabar sendo presos, né? Agora, os políticos, os mentores intelectuais, aqueles que idealizaram todo o plano, porque é óbvio, os executores, eles executaram em função de um plano estabelecido. Que foi arquitetado antes. É óbvio, por aqueles que foram julgados e que efetivamente foram considerados chefes de toda essa. Essa é a razão pela qual o Zé Dirceu não quer ser chamado de quadrilheiro. Por quê? Porque o quadrilheiro é exatamente, ou seja, o mentor de tudo isso. Então, o executor é o que faz o serviço sujo, ou seja, fez o serviço sujo, mas a mando de alguém, né? Por determinação de alguém, por um plano elaborado, obviamente. Então, o que acontece? E mais ainda, o que o povo brasileiro sofreu com essas ações criminosas praticadas, porque colocou em dúvida até a democracia do país. Porque se você for pegar, você vai lá e compra o voto, você na verdade mudou o sistema previdenciário do país mediante isso. Ou seja, então tem alguns casos que foram julgados que foram aprovados pelo Congresso Nacional mediante a ação criminosa praticada por essas pessoas. Porque estavam comprando votos para que as ações então, do governo fossem aprovadas. Quantas pessoas morreram em função disso? Quantas pessoas perderam em função disso? Né? Quantas pessoas não vão ter os seus direitos? Por quê? Porque, na verdade, isso já foi aprovado e não tem como rever. Entendeu? O Celso de Mello não podia levar isso em consideração. Ele levou em consideração o apelo das ruas, dizendo que não, a gente tem que fazer o que tem que fazer aqui, independente do que o pessoal está pedindo. O grande problema é o seguinte, que ele colocou que o Supremo ele é um organismo independente e que efetivamente não pode ser contaminado pela ação popular, né? Ou seja, pelos movimentos populares. Só que nada mais legítimo do que a ação popular. Né? Aí vem aquela questão que nós levantamos há algum tempo atrás, ou seja, toda e qualquer pessoa investida
investido em cargo público deveria ser julgado pelo senso do povo, pelo tribunal do júri. O tribunal do júri vai lá, condena e está acabado, como acontece nos Estados Unidos. Uma vez condenado, não tem mais conversa. E não fica só nessa linguagem, nesse juridiquês, que a população fica até difícil de entender o que está acontecendo. Exato, né? porque ninguém sabe o que é isso, embargos infringentes, ninguém sabe. Aliás, sobre isso eu quero que você explique daqui a pouquinho. Eu vou dar um recado e volto já. Exatamente o que são os embargos infringentes e por que isso valeu nesse caso? Por que aconteceu esse imbróglio de, ele vale ou não vale? Por que até o STF ficou na dúvida nesse caso? Daqui a pouquinho você explica pra gente, por favor, tá?